Tá tudo muito estranho. Não faz sentido uma do que 19. Sempre aprendi que 19 era maior do que um. 2, 3, 19 e tal. Ah, deixa pra lá. Vou ler o livro pra dar uma relaxada. Algarismos são poderosos, quase místicos. Acreditamos que eles representam a verdade, mas não nos damos conta de que podem ser usados para enganar. Em mãos habilidosas, dados forjados, estatísticas falsas e matemática ruim servem para eliminar inimigos, destruir críticos e silenciar debates. Vai ficar para outra hora esse livro. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Fredão, aqui do Mente Matemática, e esse é o primeiro de uma série de 3, talvez 4 vídeos em que eu vou explicar um pouco melhor para vocês o funcionamento da teoria de resposta ao item e eu vou utilizar como base para isso os microdados do Enem 2019. Então, se você está começando a sua preparação para o Enem 2022 ou fez o Enem 2021 e está aí ansioso, né, pela divulgação das notas, se vai vir uma nota boa, uma nota ruim e tal, então esses vídeos, essa sequência de vídeos vai começar a te fazer entender um pouco melhor como é que funciona essa TRI e vários detalhezinhos por trás dela, beleza? E apesar desse título ser meio provocativo, meio apelativo, né, tipo um maior do que 19, no meio do caminho vocês vão entender o porquê que isso pode ser verdade na prova do Enem, beleza? E para a gente começar, eu fico levemente incomodado, confesso para vocês, com pessoas, né? Não necessariamente professores e tal, mas pessoas na internet que começam a falar sobre a teoria de resposta ao item apenas falando coisas que elas às vezes leem ou que elas ficaram sabendo que funciona daquela forma e tal. E apesar da boa vontade de alguns profissionais em querer falar algumas coisas a respeito da TRI para vocês, algumas dessas informações não estão tão corretas assim, tá? Então, para que vocês sintam um pouco mais de confiança, né, no meu trabalho, porque por que não eu estar falando alguma coisa que também não é das mais corretas, né? Então, vou fazer um breve apanhado, né, até porque provavelmente esse vídeo pode ser o primeiro que você está assistindo aqui do Mente Matemática, você pode estar me conhecendo por meio desse vídeo. Então, vou fazer um pequeno apanhado, né, do meu histórico, né, tanto com a prova do Enem como com a prova, como com a teoria de resposta ao item, com SISU, etc. Tá? Então, eu sou esse aqui da foto. E essa foto tem um motivo, esse Enem em Matemática 44 e 44 e 44. Eu já fiz a prova do Enem por 8 vezes, eu faço a prova do Enem como candidato mesmo desde 2014. E em 3 anos seguidos, 2015, 2016, 17 e 18, eu tinha batido na trave, eu tinha acertado 44 de 45 na matemática. E aí eu fiz essa camiseta e postei essa foto, inclusive no dia que eu estava indo fazer a prova do Enem 2019, no meu Instagram, dizendo assim, hoje não. Né? Tipo, que hoje não seria 44, que hoje viria o 45. E felizmente veio, tá? Então, só comentando um pouco com vocês aí do meu desempenho na matemática lá do Enem. Eu já fiz a prova da matemática do Enem 8 vezes, desde 2014. Isso aqui está desatualizado, tá? Porque já teve a prova de 2021. E eu tirei as seguintes notas: 973,6 da primeira vez que eu fiz, 994,9, 990,5, 987, 984,8, 985,5 e 945,8, tá? Bom, por que tem algumas aqui que estão com asterisco, tá? Porque nessas provas aqui eu tirei a nota máxima, tá? Essa não foi a nota máxima do Enem 2020, mas eu fiz o Enem 2020 digital e no digital essa foi a nota máxima, tá? Teve uma diferença na nota máxima, quem acompanha meu trabalho há algum tempo, eu já falei algumas vezes a respeito disso. Essa foi minha nota em 2019 e aqui, que foi a primeira vez que eu fiz, eu tirei a nota máxima errando uma questão. E no decorrer dessa série de vídeos eu também vou discutir o que aconteceu nesse caso, porque tem algumas questões que elas acabam sendo anuladas silenciosamente lá pelo INEP. Bom, mas isso não quer dizer nada. Tipo, não é porque eu faço a prova da matemática do Enem e que eu vou bem que eu estou habilitado para falar sobre a teoria de resposta ao item, né? Então, vou falar um pouquinho da minha formação. Eu sou formado em estatística lá pela Universidade de Brasília, tá? Então, sou formado em estatística e só depois é que eu fui fazer matemática. Fiz um mestrado na matemática pelo Profmat, que é uma iniciativa para professores de matemática, um mestrado profissional. Me formei em 2015 nesse mestrado e nesse mestrado, né, já
começando a estudar um pouco mais do Enem, da teoria de resposta ao item e tal, eu fiz o meu TCC focado na teoria de resposta ao item, porque eu já tinha escutado falar, né, quando eu me formei, inclusive lá na estatística na UNB em 2010, se falava muito na teoria de resposta ao item, porque ela foi adotada no Enem em 2009, então foi no ano anterior à minha formatura, então estava muito em alta essa discussão a respeito da teoria de resposta ao item, já tinha escutado falar, mas nunca tinha estudado. Em 2015, quando eu me formei lá no mestrado, eu fiz o meu TCC com foco na teoria de resposta ao item. Então, isso de certa forma já me habilita um pouco melhor a falar sobre a teoria de resposta ao item, né? E aqui só uma curiosidade, eu atualmente curso medicina na Universidade de Brasília e eu fui aprovado pelo SISU, né? E por uma série de características lá do SISU, tá? Por uma questão estratégica e tal, até porque eu não fui tão bem em ciência da natureza e ela pesa muito na UNB, né? Quando a UNB participava do SISU. Eu acertei 44 na matemática, mas eu acertei só 21 ou 23, eu não lembro exatamente, em ciência da natureza, quando eu fui aprovado para medicina. E eu tenho 2,5 m. Então, essa é uma curiosidade que vocês precisavam saber, caso ainda não soubessem, beleza? Mas vamos lá, galera. Sem enrolar mais aqui. Vamos começar a falar a respeito da teoria de resposta ao item, tá? Então, a grande chave na teoria de resposta ao item é a coerência pedagógica. E o que é coerência pedagógica? Essa imagem que está aqui, que é uma imagem oficial divulgada pelo INEP lá no Manual do Candidato e tal, ela reflete muito bem essa ideia do que é a coerência pedagógica e por que não basta você acertar muitos itens no Enem. Você tem que acertar bem acertado, tem que ter uma coerência. E daí a gente começa a entender um pouco melhor o porquê que 1 pode ser maior do que 19 lá no Enem. Beleza? Provavelmente existe uma coerência aqui, por mais estranho que isso possa parecer, que não existiu aqui no 19. Mais adiante vocês vão entender um pouco melhor disso. Bom, nesse exemplo ele coloca aqui dois participantes A e B, que acertaram 5 de 10 questões de um teste. Então aqui você tem um participante A que acertou essas 5 questões, e aqui você tem um participante B que acertou essas 5 questões, tá? E tem aqui uma régua que está mostrando aqui uma certa, né, alguns números tipo 800, 700, 600 e tal, que é o nível de dificuldade. Quanto mais acima, mais difíceis são aqueles itens, quanto mais abaixo, mais fáceis são aqueles itens, beleza? Mas eu gosto de fazer um paralelo com o salto em altura, tá? Para que você entenda um pouco melhor esse lance da coerência pedagógica. Então imagina que você coloca um sarrafo, por exemplo, nessa altura que está aqui, tá? E você tem um atleta que vai pular esse sarrafo, beleza? Salto em altura, salto com vara, seja lá o que for. O que é esperado desse atleta? O esperado é que, se o sarrafo está nessa altura, que provavelmente se ele conseguir saltar a essa altura aqui, que ele deve conseguir saltar com uma certa tranquilidade a alturas abaixo daquela. E lógico, à medida que você vai aumentando aquele sarrafo, maior vai ficando a dificuldade, mais difícil é ele acertar aquele salto, beleza? Então, quando você olha para esse candidato que está aqui à esquerda, se você fizer esse paralelo com a ideia do sarrafo, é como se ele tivesse acertado o primeiro salto dele numa altura baixa, depois ele errou no outro salto, ok, pode acontecer, depois ele acertou, e a partir daquele ponto ele não conseguiu mais acertar naquelas outras alturas. Em todas as tentativas que ele fez nas demais alturas, ele errou. Isso é coerente, né? Existe uma coerência, tipo, beleza, aqui ele errou, mas pode ter sido um erro técnico ou sei lá o que aconteceu, mas a partir de um certo ponto ele errou todos e tinha acertado praticamente tudo que tinha vindo antes, beleza? Já esse outro participante que está aqui à direita, vejam que não tem muita lógica o que está acontecendo aqui, porque ele acertou esse primeiro salto, que era um salto tranquilo, depois ele errou, então ele foi aumentando o sarrafo e sempre errando. De repente ele, opa, acertei um aqui. Aí depois ele errou outro, e nos 3 mais difíceis ele acertou. Então vejam, tudo aqui gira em torno de uma questão de probabilidade. O que é mais provável que aconteça? O que é mais coerente? Uma situação como essa ou uma situação como essa que está aqui na direita? Claramente, o que é mais coerente é o que está aqui na esquerda. E quando a gente transfere isso para uma coerência pedagógica, o que aconteceu foi, esse candidato acertou questões que tinham um nível de dificuldade um pouco mais baixo e errou aquelas que eram mais difíceis. Isso é coerente pedagogicamente, algo que não aconteceu para esse candidato. Então, por isso que as notas aqui foram bem diferentes. O participante A teria uma nota, né, uma suposição aqui, 480, e o candidato B uma nota
310, beleza? Então, na teoria de resposta ao item, não basta você acertar, você tem que acertar bem acertado, tem que ter uma coerência pedagógica por trás desses seus acertos, beleza? Não vou me aprofundar demais nisso, já vou começar a mostrar alguns dados para vocês, porque isso é mais interessante, mas se vocês quiserem saber um pouco melhor a respeito da teoria de resposta ao item, e de algumas outras análises que foram feitas a respeito dos microdados de 2019 e que eu não vou conseguir trazer todas elas aqui nessa sequência de vídeos, lá no meu Instagram, tá? Tá aqui, Professor Fredão. Vocês vão ter um link lá na bio e lá nesse link da bio tem uma série de links para o meu Drive, enfim, para várias coisas. E lá vocês encontram um link para o Guia Definitivo da Matemática do Enem. Esse guia foi um guia de 153 páginas, se eu não me engano, que a gente lançou lá em 2020, tá? Como parte do processo de abertura da nossa plataforma do Mente Matemática. E ele é um e-book totalmente gratuito, tá? Então recomendo que vocês baixem para poder estudar um pouco. Tem questões de 5 anos da prova do Enem, separadas por habilidades e competências, enfim, é um material bem legal, bem completinho. Então recomendo que vocês baixem lá. E lá nesse guia vocês têm um QR Code que redireciona para o meu TCC, caso alguém tenha interesse em entender um pouco melhor a respeito da teoria de resposta ao item, beleza? Mas vamos lá. Vamos começar a falar aqui dos dados mesmo de 2019 para vocês começarem a entender esse lance de o quão esse lance da coerência pedagógica é relevante, né, no contexto da prova do Enem. Então, uma das perguntas que eu mais escuto, né, é: Fredão, quantos acertos eu preciso para tirar 800 na matemática? Será que com 30 acertos eu consigo tirar um 800? Será que com 33 eu consigo? E para 900? Eu acertei 38, mas acertei 3 fáceis. Será que eu consigo 900 e tal? Então, o que eu comecei a fazer no ano de 2020, quando eu comecei a ter uma visibilidade um pouco maior nesse universo online, lá no meu Instagram? Eu comecei a divulgar umas tabelas que mostram uma relação entre acerto e nota lá na prova do Enem. Então, vou até sair aqui rapidinho, para a gente poder focar aqui nos dados. E o que a gente tem aqui nessa tabela? Tá? E caso vocês queiram procurar essas outras tabelas que foram divulgadas, já divulguei a respeito de 2018, 2017 e tal, só entrar lá no meu Instagram, @professorfredão. Então, como é que você lê essa tabela aqui? Tá? Vou pegar como exemplo 35 acertos. Tá? 35 acertos, você tem aqui uma coluna para mínima, uma coluna média e uma coluna máxima. O que representam esses valores? Esse mínimo foi a menor nota dentre todos os candidatos que tiveram 35 acertos na prova do Enem 2019. Essa coluna máxima é a maior nota dentre todos os candidatos que tiveram 35 acertos na prova do Enem 2019. E a média eu somei todos os candidatos que tiveram 35 acertos, peguei as notas de cada um deles, somei e tirei uma média. E essa média é essa que está representada aqui, 851,9. Ou seja, se você me pergunta, Fredão, com 35 acertos, o que eu posso esperar da minha nota? Né? Vejam que tem uma variação muito grande. Por quê? Para 35 acertos, a gente varia de 795 a 887. Provavelmente, quem acertou, ou quem tirou 887, foi alguém que teve uma situação parecida com a do participante A que a gente acabou de ver. Alguém que teve uma baita coerência pedagógica. Tipo, ele errou 10, mas errou 10 que estavam naquele topo, nos mais difíceis. E provavelmente quem acertou 35, e ficou com 795 é porque não teve uma coerência lá tão boa. Não significa que ela foi uma coerência desastrosa, mas ela não foi tão boa e por isso essa diferença. Em média, a nota que você poderia esperar seria esse 851,9. E aqui a gente começa a discutir o tópico desse vídeo, né, do título desse vídeo, que é por que um pode ser maior do que 19. Teve candidato que com apenas um acerto tirou 396,6. E teve candidato que com 19 acertos tirou 382. Ou seja, a gente tem aqui uma situação em que bastou um acerto para algum candidato, na verdade a gente vai ver que foi para mais de 50 candidatos, para eles ficarem com 396,6. Enquanto teve candidato que foi capaz de acertar 19 questões, quase metade da prova da matemática, e ficou com uma nota menor do que aquele candidato que acertou só uma questão. Como isso é possível? É o que a gente vai ver em breve. Bom, continuando.
Então, quem quiser acessar essas tabelas, tá? Vocês têm ela à disposição lá no meu Instagram, tem 2019, 2018, 2017 e tal, e não só para matemática, eu também divulgo para humanas, linguagens e ciência da natureza. Então, basta vocês procurarem por lá. E Fredão, como é que foi a TRI do Enem 2020, né? E o que a gente pode esperar da TRI do Enem 2021? Como é que eu posso saber se a minha TRI foi boa ou não, tá? Bom, sobre a TRI do Enem 2020, a gente não tem como saber porque os microdados não foram divulgados. Então, não tem como fazer essa mesma análise e montar essa mesma tabela que eu montei para 2019. Então, o que eu fiz no Enem 2020 antes de saber que os microdados atrasariam? Foi uma ideia que eu tive, que acabou sendo uma ideia boa e que eu vou repetir esse ano para o Enem 2021 e que convido todos vocês a participarem e isso tudo vai ser divulgado lá pelo meu Instagram pessoal, tá? Eu fiz um questionário com a galera lá no meu Instagram, pedi para que eles preenchessem, divulgassem e tal, com a quantidade de acertos que eles tiveram e qual foi a nota que eles obtiveram com aquela quantidade de acertos. Já para a gente começar a entender se existiria uma tendência de diminuição nas notas, de corte, um aumento e tal, porque muito se falava no período da pandemia, né, quando ocorreu o Enem 2020, que as notas de corte iam despencar porque tinha muito menos gente fazendo a prova, teve uma abstenção recorde e tal. E o que a gente observou, especialmente em cursos de alta concorrência, como foi o caso da medicina em ampla concorrência, foi totalmente o contrário. Teve um aumento bizarro nas notas, então como tinha muita conjectura, uma galera falando muito a respeito da vai cair e tal, eu resolvi fazer esse questionário para a gente começar a tentar avaliar o que poderia acontecer. E a gente teve 4.098 respostas no questionário do Enem 2020. E no do Enem 2020, o que a gente notou? O que eu notei lá fazendo algumas análises? Primeiro, o Enem 2020, e aqui eu só estou colocando esses dados para o Enem 2020 impresso, eu não coloquei do Enem digital, não coloquei do Enem reaplicação, ele teve uma questão anulada. Mas na época eu orientei a galera a marcar como se tivesse acertado aquela questão, para que a gente pudesse ter tipo 45 acertos bonitinho e poder comparar com os anos anteriores. Então, por exemplo, quem acertou aqui 40, na verdade acertou 39 e contabilizou aquela anulada como um acerto. Então, em outras palavras, quem colocou aqui 40 é porque errou 5, tá? E bom, se você tinha acertado 40 e você estava olhando para as minhas tabelas dos anos anteriores, em especial a tabela do ano de 2019, qual era a média que você poderia esperar? Uma média de 922, caso a prova do Enem 2020 se encontrasse no mesmo patamar de dificuldade, fosse equiparável ali com a prova do Enem 2019. Bom, isso não aconteceu tanto. Por quê? Porque a prova do Enem 2020 ela teve menos itens difíceis do que a prova do Enem 2019. Então isso faz com que a gente tenha menos itens classificados naquela régua de dificuldade mais acima, e isso acaba meio que dificultando com que o aluno consiga quebrar aquela barreira de 900, 900 e tanto. E foi o que foi observado com os resultados do questionário. 184 candidatos acertaram 40, e desses, a média foi 885, bem diferente daquela média de 922 lá no Enem 2019. E mais, a maior nota foi 928, quando lá em 2019, com 40 acertos, tinha candidato tirando 963, né? Então, daí a importância, né, de a gente tentar repetir isso esse ano, né, em 2021, caso você se sinta confortável para isso. Eu não divulgo nomes de ninguém, nada disso. É só uma relação mesmo de acerto e nota, para que vocês preencham o questionário quando forem divulgadas as notas do Enem 2021. Porque daí a gente vai conseguir saber o que foi uma boa TRI, o que foi uma TRI mais ou menos, enfim, né? E começar a tentar entender um pouco melhor o que pode acontecer lá na prova do SISU, beleza? Bom, voltando um pouco para o tema desse vídeo, né? Do porquê de um ser maior do que 19 e tal. Vamos citar aqui um caso. Lembra que eu comentei com vocês lá que a primeira vez que eu fiz a prova no Enem 2014, né? Eu acabei tirando a nota máxima, mas sem gabaritar, né, a prova do Enem, sem acertar tudo. Então, isso também aconteceu na prova do Enem 2019. Eu não sei quem percebeu isso enquanto eu estava passando aqui, se isso chamou a atenção de alguém, mas olha só quais foram as notas mínima, média e máxima de quem gabaritou. A mesma, porque todo mundo tirou a mesma nota, 985,5. Agora, olha qual foi a nota máxima de quem tirou 44 acertos. Também foi 985,5. E isso é estranho, porque como é que eu fui capaz de tirar uma nota máxima, sendo que eu errei um item, tá? Então,
vamos ver o curioso caso dessa nota máxima com 44 de 45, que tem total relação com uma questão que já já vou mostrar para vocês, que é a questão do disco dentado ou da catraca. Bom, nessa tabela aqui, o que eu coloquei para vocês foram algumas informações a mais, além daquela tabela anterior que eu mostrei, que é qual foi a frequência de candidatos que tirou aquela determinada quantidade de acertos, a nota mínima máxima e a variação que a gente teve ali. Isso aqui é para vocês verem que uma pergunta que vocês me fazem com muita frequência, né, de quanto que eu posso esperar com 35, com 30, com 40 acertos, a variação é muito grande, especialmente se você acertou menos itens, por exemplo, se você acertou, vamos colocar aqui 15 itens, a sua nota podia variar lá em 2019 de 373 a 693, uma variação de 320 pontos. No caso do 19, que é o tema, né, que a gente está comentando aqui nesse vídeo, que a gente quer chegar lá, para 19 acertos, o mínimo foi 382 e o máximo 730, quase 350 pontos de diferença, tá? Então, por isso que é tão delicado fazer qualquer previsão baseada apenas no acerto, tá? E o que aconteceu lá para 44 e 45 itens foi o que eu marquei aqui. Com 44 itens, a gente teve uma pontuação de 985,5, uma pontuação máxima, uma pontuação mínima de 959,7, isso até comentei no meu Instagram alguns dias atrás. Imagina, você acertou 44 e 45, você errou uma questão, uma só. Dependendo de qual foi a questão que você errou, você pode ter tido uma diferença de 25,8. Você pode até pensar assim, mas não é tão assim, né? Tipo, 959,7 é uma baita nota, né? Tipo, é muito boa essa nota. Agora, pega esse 25,8 e pega uma universidade, por exemplo, como a UFMG, que é média aritmética, e soma as notas, divide por 5 e tira esse 25,8. É mais de 5 pontos na média. Isso aí pode te fazer cair numa UFMG da vida, sei lá, umas 100 posições para medicina pela concorrência, 80 posições. Então, assim, por conta de um item que você errou, né, lá na matemática, de um item diferente, porque as duas pessoas acertaram 44, mas essa diferença no item que você errou pode ser o que vai te custar, tipo, 80 posições. E eu não estou querendo fazer terrorismo, não, é porque é o que acontece, é uma característica da teoria de resposta ao item, beleza? E vamos tentar entender o porquê desse 985,5, tá? Aqui eu peguei de todos esses 39 candidatos que acertaram 44 itens, eu fui buscar lá nos microdados cada um deles, para entender qual foi a prova que eles fizeram, qual foi a cor de prova, qual foi o item que ele errou, qual foi a nota dele, etc, etc, etc. Desses 39, só teve um candidato que errou essa questão da catraca, beleza? E ele ficou com 985,5, que é a nota máxima. A maior parte desses candidatos, desses 39 candidatos, errou essa questão aqui do entre, do alerta, tá? Qual é essa questão? Vou mostrar ela aqui para vocês na minha prova, tá? Que está aqui digitalizada. Essa questão do alerta, talvez vocês se lembrem, é essa questão aqui, que tinha um detalhe matemático que era esse, cadê? Inferior, aqui, entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius. Porque esse entre era um intervalo aberto e tinha um pontinho aqui que estava exatamente em cima do 40 e que não deveria ser considerado. Então, essa questão aqui foi uma questão problemática lá na prova do Enem 2019, mas que conceitualmente ela estava perfeita. O entre não inclui os extremos. Só que muitos candidatos acabaram caindo nesse pega. E por isso, 23 candidatos deixaram de gabaritar a prova, tá? 23 candidatos só não gabaritaram a prova porque erraram essa questão do alerta, essa questão do entre, tá? E para vocês, né, atitude de curiosidade, só 9 pessoas gabaritaram essa prova. Eu fui uma delas, conheço outros 2 professores que gabaritaram, um aluno, que na verdade não era bem aluno, ele já era formado no ITA e estava tentando depois medicina, enfim, que também gabaritou, mas foram 9 gabaritos e 23 que deixaram de gabaritar por terem errado essa questão do alerta, beleza? E alguns outros erraram, por exemplo, a questão do pistão. E vejam, olha só, quem errou a da catraca tirou 985,5. Quem errou a do alerta tirou 985. Então, ok, só perdeu meio ponto, é quase nada. Então, apesar de ser uma questão problemática, esse aluno não foi nem prejudicado. Perdeu meio ponto e meio ponto é pouca coisa. Quem errou só a questão do pistão, que era uma questão também bem complicada lá da prova, tá? Deixa eu pegar aqui também. Cadê? Aqui. Peraí, foi. Aqui. Essa questão do número 177 na prova azul.
Essa aqui deve dar até calafrio para alguns. Eu quase errei e eu acertei ela revisando alguns poucos minutos, até escrevi isso aqui, ela foi revisada faltando uns 15 minutos. Essa questão do pistão, quem errou só essa questão, também praticamente não perdeu pontos, né? Porque ficou com 984,7. Agora, esse candidato que acertou 44 e errou uma questão de magnitude de terremoto, que é a questão 154, esse sim teve um bom prejuízo, ele perdeu 25 pontos. E qual é essa questão da magnitude do terremoto? Então ela é a de número 154, eu acho, né? Ou 158, aqui, 154. E olha só que curioso. Eu costumo falar nas minhas aulas que se tem uma questão que é de logaritmo, você pode no primeiro momento pular essa questão. Porque questões que envolvem log geralmente são questões difíceis, porque é um operador complicado e tal, então os alunos nível Brasil têm muita dificuldade com esse operador log e por isso ela costuma ser caracterizada como uma questão difícil. Só que geralmente eu faço um parênteses, eu falo, exceto aquelas questões de magnitude de terremoto. Por quê? Porque questões de magnitude de terremoto são meio batidas em log, né? Tipo, elas aparecem em quase todo o material, já apareceram no Enem algumas vezes. Então foi o que aconteceu aqui. Essa questão, apesar de ser uma questão de log, era uma parte de log que é relativamente batida, assim, que é meio frequente, que é essa da magnitude do terremoto. E quem errou só essa questão, mesmo tendo acertado a do pistão, a da catraca, a do alerta e tal, olha só com quanto que ficou. 959,7. Foi a menor nota dentre todos os candidatos que acertaram 44 na prova do Enem. E aí vem a pergunta, Fredão, então o que você está me dizendo é que essa questão da catraca, tá? Que é essa questão aqui do disco dentado e tal, ela foi a questão mais difícil da prova do Enem 2019 e que essa questão da magnitude foi a mais fácil da prova do Enem 2019? É isso que significa na TRI? Não, tá? Não é tão simples assim. Por quê? O que aconteceu com essa questão da catraca, provavelmente é que ela nem foi considerada na prova. Por quê? Porque você viu ali que mesmo quem errou essa questão ficou com a nota máxima, e um padrão levemente parecido com esse aconteceu para 43 e 44 acertos, para 42 e 43 e tal. Se você compara algumas notas de candidatos que erraram, por exemplo, a da catraca e a do pistão, aí você compara com um outro candidato que errou a da catraca, ou melhor, vou mudar, um aluno que errou a do pistão e a do entre, e um outro que errou a da catraca, do pistão e a do entre. Eles tiveram a mesma nota. Tá? Então, assim, o que parece é que essa questão da catraca, tipo, ela pouco valeu para o Enem. E faz sentido, porque quando eu estava fazendo essa questão, vou mostrar aqui para vocês, ó, isso aqui é a digitalização de como a minha prova, de como eu saí da prova, tá? Eu não escrevi nada depois em cima dessa prova, a não ser os acertos e erros. Olha só o que eu escrevi na questão 145. Eu achei ela confusa. Eu achei que faltavam dados para entender um pouco melhor essa questão. E quando você tem uma questão confusa, pode acontecer, foi o que aconteceu no meu TCC, inclusive, de muitos alunos bons errarem aquela questão, tipo alunos que têm uma proficiência muito alta, e alunos com proficiência baixa acertarem muito aquela questão. E isso meio que inverte a lógica, porque o mais certo, né, o mais provável é que à medida que você tem uma proficiência maior, que você seja mais proficiente na matemática, você acerte mais cada um dos itens e não menos. Então, se essa lógica é invertida, se candidatos mais proficientes erram mais uma questão, ela tem que ser retirada da teoria de resposta ao item, porque ela vai ter um parâmetro lá, que é o o parâmetro A, que agora não me fugiu do que ele é, mas acho que é de discriminação, e ele vira um parâmetro negativo, e isso não pode acontecer na teoria de resposta ao item, tá? Então, não é estranho entender o que aconteceu com essa questão da catraca, porque ela era uma questão confusa, tá? Eu demorei para entender o que ele queria e tal, acabei acertando, mas eu poderia ter errado nessa questão. Então, provavelmente o que aconteceu foi que ela foi anulada, é muito provável que isso tenha acontecido, e não que ela tenha sido a mais difícil. A mais difícil, não anulada, foi a questão do alerta. Por quê? Dentre todos os candidatos que acertaram 44, aquela questão foi a que puniu menos o aluno. Foi a que fez com que ele perdesse menos pontos. Então, provavelmente, aquela foi a questão considerada mais difícil pela TRI. E por que essa da magnitude não foi, então, a mais fácil? Porque o nosso espaço amostral de 44 acertos é muito baixo. Veja que aqui a gente tem, tipo, se eu não me engano, são 10 questões que foram erradas. Tipo, a da catraca, a do alerta, a do pistão e essas outras 7 que estão aqui.
Tá? Então, provavelmente, o que aconteceu nessa prova foi que nenhum aluno que tirou 44 acertos errou a questão mais fácil da prova. Porque se ele tivesse errado a questão mais fácil, ele teria sido ainda mais penalizado. Ele poderia ter tirado, sei lá, um 930, 920, não sei. Isso poderia prejudicar ainda mais a coerência dele. Daí a importância de você acertar os itens fáceis antes de acertar os intermediários e antes de acertar os difíceis. Beleza? Então, a questão da magnitude foi a mais fácil da prova? Não necessariamente. O que a gente sabe é que, dentre todos os candidatos que acertaram 44, aparentemente essa era a questão mais tranquila. E as outras que foram erradas eram mais difíceis do que ela. Beleza? Bom, beleza, Fredão, comecei a entender melhor a teoria de resposta ao item e tal, mas é aquele papo do título do vídeo de que 1 era maior do que 19, né? Bom, aqui eu vou usar um recurso de séries, tá? Que é o cliffhanger, que é deixar vocês aí curiosos na expectativa do que vai acontecer. E essas serão cenas do nosso próximo capítulo/vídeo, tá? Aqui no canal. E lá, aí sim, eu prometo que eu vou explicar para vocês detalhadamente o porquê que esse 1 é maior do que 19 lá na prova do Enem, beleza? E para já ir atiçando um pouco a curiosidade de vocês, eu vou deixar aqui uma escadinha, tá? Com algumas notas, alguns acertos e tal. E especialmente isso daqui vai ser muito importante para a gente entender o porquê desse candidato ter tirado 382, uma nota menor do que aquele candidato com apenas um acerto. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham começado a entender um pouco melhor aí a respeito da teoria de resposta ao item. Encontro vocês aqui no nosso próximo vídeo do canal.